Naves sobre Los Angeles. Invasores de corpos controlando mentes. ETs fazendo contato. Esses e outros cenários alienígenas já foram a trama de muitos filmes de ficção científica e de programas de TV. Mas e se seres extraterrestres chegassem à Terra amanhã? Seria um sinal de uma nova era de paz e prosperidade? Ou o começo de uma guerra dos mundos? No dia em que for anunciado que não estamos sós, será o dia em que esse planeta mudará para sempre. As estruturas do governo e as bases da religião irão desabar. Todos querem conhecer um alienígena. Mas temos que começar por baixo. Temos que aprender a andar antes de correr. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? O que poderá acontecer quando eles voltarem? Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado. A série. A volta. Por toda a história, os homens olharam maravilhados para as estrelas. Nossos ancestrais mapearam seus movimentos. Identificaram constelações. E marcaram o tempo por meio de calendários que se baseavam nos céus. As estrelas também foram a fonte de inúmeros mitos e lendas. Muitos deles descrevem visitantes que chegaram à Terra vindos de outro lugar. Outros mitos falam de civilizações distantes no cosmos. As antigas escrituras sânscritas da Índia nos dizem, por exemplo, que existem 400.000 espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Mas onde estão esses alienígenas? Eles vieram para a Terra no passado, como sugere a teoria dos astronautas do passado, e depois foram embora? Se foi assim, será que irão voltar? Hoje, os cientistas de todo o mundo pararam de esperar e estão agindo para encontrar vida extraterrestre inteligente. Será a tecnologia capaz de comprovar o que nossos ancestrais acreditavam milhares de anos atrás? Em 1960, o astrônomo e físico Frank Drake instalou um telescópio incomum nas colinas do oeste da Virgínia. O estranho objeto era feito de componentes de equipamentos de radar da Segunda Guerra Mundial. Mas em vez de conter uma lente óptica tradicional, tinha uma antena direcional de rádio. Alguns cálculos simples mostraram que os radiotelescópios têm capacidade para transmitir e receber através das distâncias estelares. Estamos falando de muitos anos-luz. Assim, Frank Drake virou um radiotelescópio para algumas estrelas próximas e sintonizou para tentar receber uma mensagem dos alienígenas. Isso foi algo meio louco de se fazer. Drake não conseguiu captar nada, mas nascia a radioastronomia. Se não podíamos ver os alienígenas no espaço, talvez pudéssemos ouvi-los. Aquilo que usamos no passado para buscar vida extraterrestre foi realmente tentar descobrir sinais com a base de que, se fossem tecnologicamente avançados, eles teriam alguma forma de eletricidade como nós, e toda a eletricidade gera radiação, que envia sinais que esperávamos detectar. Em 1961, Frank Drake e um grupo de astrônomos, físicos e biólogos formaram uma organização privada chamada SET, Search for Extraterrestrial Intelligence. Seu objetivo era voltar grandes radiotelescópios para o espaço e ouvir.
Drake estimou a probabilidade de existência de vida inteligente no universo com uma fórmula que se tornou conhecida como a Equação Drake. A Equação Drake é como uma ponte entre cientistas e não cientistas, porque ela explica o que é preciso saber para obter um número sobre a existência da vida alienígena. Existem diversos fatores na Equação Drake. Por exemplo, a fração de estrelas que podem ter planetas, a fração desses planetas que podem ser habitáveis, a fração dos que podem ter água em estado líquido e quantos podem ter vida inteligente. Outro fator importante é o tempo de vida das civilizações e isso é desconhecido. Nós só conhecemos o nosso. E há quanto tempo existimos? Isso não foi determinado. Com essa equação, Drake estimou que podem existir mais de 100 milhões de civilizações avançadas apenas na Via Láctea. SETI pressupõe que se houver uma civilização alienígena capaz de viajar, ela terá criado eletrônicos que deixarão uma pegada. Essa pegada é um sinal repetitivo. Esse sinal repetitivo mostrará que não é apenas ruído nem frequências de estática, mas uma tentativa real de comunicação. Talvez não conosco, mas entre si. Em 15 de agosto de 1977, o astrônomo Jerry Ehman trabalhava em um projeto da SETI na Universidade Estadual de Ohio, quando gravou um sinal intermitente que vinha da direção da constelação de Sagitário. O sinal durou 72 segundos antes de ser perdido. Ehman achou que tinha origem extraterrestre. Mas, apesar das buscas repetidas e de telescópios cada vez maiores, o sinal não foi detectado novamente. O que aconteceria depois de o SETI interceptar uma transmissão de outro mundo? Segundo o protocolo de pós-detecção do SETI, quando um sinal de rádio extraterrestre fosse confirmado, a notícia do evento seria mantida em segredo até que as autoridades fossem notificadas. Então, o governo iria decidir se faria ou não contato. Existe muita expectativa. Digamos que chegue uma mensagem. Ela pode conter informações muito importantes que irão transformar nossa sociedade e talvez desestabilizá-la. O que ela significaria para o futuro de nossa civilização? Essas são questões prementes. Hoje, o SETI continua a varrer com radiotelescópios potentes as vizinhanças das estrelas próximas, em busca de sinais produzidos artificialmente. Nos próximos anos, quando estiver concluído, o novo conjunto de telescópios Allen do SETI permitirá o reconhecimento de 1 milhão de estrelas. O SETI tem de vasculhar uma área enorme. Eles dizem que até agora só examinaram o equivalente a um copo d'água em comparação a todo o oceano. Eles têm um longo caminho. Enquanto o SETI ouve, em busca de sinais do espaço, a NASA tentou contactar vida alienígena diretamente por meio de mensagens enviadas em sondas espaciais. É só uma tentativa, mas não há motivo, a meu ver, para achar que a vida não evoluiu em outro lugar. O mais difícil é prever ou tentar entender qual a probabilidade de ter acontecido perto o bastante para ver alguém com quem possamos nos comunicar. Em 1972, a NASA decidiu prender pequenas placas no exterior das sondas espaciais Pioneer, que foram os primeiros objetos feitos pelo homem a deixar nosso sistema solar. A NASA contatou o professor Carl Sagan, da Universidade Cornell, para criar a mensagem. Carl Sagan foi um dos astrônomos mais ativos na busca de vida fora da Terra. Ele era um cientista famoso, um astrônomo excelente e realmente nos ajudou muito a entender como poderíamos contatar outras vidas ou detectar a vida no universo. Carl Sagan e Frank Drake criaram uma placa de alumínio anodizado com ouro, medindo 15 por 20 centímetros, que continha um conjunto de imagens simbólicas representando os seres humanos e a Terra. O homem e a mulher estavam nus, e ele tinha um braço levantado deste modo no que pretendia ser um sinal de saudação. Um esquema do sistema solar também foi enviado, com a trajetória planejada da sonda Pioneer marcada nele. E um
Um diagrama de 14 estrelas pulsares ao redor do Sol criava um mapa que poderia ajudar alguém a descobrir de onde a sonda viera. Tentamos lhes dar uma ideia de nossa localização, e é um problema interessante descobrir como contar a alguém onde se está no espaço, pois não sabemos onde irão encontrar a placa. Tudo foi feito de modo esquemático, na tentativa de comunicar ao menos algumas ideias. 10 anos depois, em 1977, Carl Sagan teve uma outra chance de criar uma mensagem interestelar, quando a NASA decidiu prender outra placa às sondas espaciais Voyager. Dessa vez, Sagan criou um registro sonoro feito de cobre revestido de ouro, juntamente com instruções de como fazê-lo funcionar. Sagan estimou que o disco metálico resistiria a 1 bilhão de anos no espaço. Um dos desafios da tecnologia é descobrir uma que faça o que se deseja. Aqui queríamos codificar áudio e imagens de vídeo, mas como fazer de modo que outras sociedades tecnologicamente avançadas pudessem entender? A vantagem de um toca-discos é que pode ser mecânico ou elétrico, e as ranhuras são óbvias. Além disso, eles colocaram na capa instruções de como tocá-lo. O disco continha uma grande variedade de sons. Um bebê chorando, vento, ondas e chuva, ruídos de animais e também música clássica e de culturas de todo o mundo. Uma escolha musical interessante foi o sucesso de Chuck Berry, Johnny B. Good. A música foi uma boa escolha porque quase tudo vibra e faz sons. Eu apostaria que quase todas as culturas iriam desenvolver música. Acho que Bach tem o maior tempo na gravação. Eu não sei por que eles o escolheram, mas ele é um compositor muito matemático. E pode ter sido esse o motivo, porque a matemática é uma linguagem universal. Sagan também incluiu numerosas fotos de estruturas feitas pelo homem e saudações em 55 idiomas diferentes. Eu acho que o mais importante deles é o idioma sumério. Então, por que incluir sumeriano nessa gravação? Bom, é que segundo a teoria do alienígena do passado, a antiga Suméria foi o primeiro local em que fizemos contato com uma entidade extraterrestre. Até agora nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Os teóricos do alienígena do passado querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com OVNIs e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. A busca por seres extraterrestres continua e um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida. Existirão outras terras? Como nós as encontraremos? Ignição. Subiu. Em 6 de março de 2009, a NASA lançou um foguete Delta II ao espaço. A bordo, havia um novo telescópio batizado em honra ao astrônomo alemão Johann Kepler. O telescópio espacial foi projetado especificamente para descobrir planetas semelhantes à Terra, localizados fora de nosso sistema solar. A busca irá se concentrar em uma região específica da Via Láctea, conhecida como Braço de Órion. A função de Kepler é responder à pergunta: existem outras terras? Para isso, Kepler vai olhar para uma parte dos céus por 3 anos e meio. Imagine ficar de olhos abertos olhando só uma parte dos céus. O que eles estão fazendo é olhar para as estrelas. E quando o planeta orbita essa estrela, quando o planeta fica na frente da estrela, a luz diminui um pouco do nosso ponto de vista, porque ela é bloqueada pelo planeta. Então vemos menos luz dessas estrelas. E é aí que podemos detectar esses planetas.
Até agora, o telescópio confirmou a existência de 5 planetas fora de nosso sistema solar. A NASA espera encontrar centenas de planetas similares até o fim da missão. Quando um planeta é localizado, os cientistas examinam a possibilidade de ele conter água. Sabemos que toda a vida na Terra precisa de água em estado líquido. Então, essa é a estratégia para procurar vida em outros lugares do universo. Procurar água. Esse é o primeiro passo. Na Terra, sempre que achamos água, achamos vida. E isso é verdade. A vida na Terra pode existir em uma extraordinária gama de condições. Existem organismos extremos que vivem no calor escaldante que sai da crosta terrestre nas profundezas oceânicas. Existem outros organismos incríveis que vivem nas águas fervidas dos reatores nucleares. Um ambiente com radiação extrema, mas uma coisa que parece absolutamente necessária para a vida é água em estado líquido. Para descobrir se um planeta tem água e pode ter vida, os cientistas usam telescópios especiais que analisam a atmosfera. Olhamos a luz que vem do planeta e dividimos a luz como um arco-íris. Bom, se olhar para um arco-íris nos céus com muita atenção, você verá algumas linhas escuras, verá que faltam cores no arco-íris. Essas cores estão faltando por causa da absorção de gases na atmosfera. Efetivamente recebemos o arco-íris de um outro planeta e procuramos as linhas escuras que nos mostram os tipos de gases na atmosfera. Para entender melhor como a vida afeta a atmosfera, os cientistas da NASA estudam os tapetes microbianos na área de vida selvagem de musgos da Califórnia. Os tapetes microbianos são importantes para a NASA por muitas razões. Os organismos que estão nos tapetes microbianos estão na Terra há tanto tempo quanto qualquer outro organismo. Eles são o que chamamos de biomarcadores e são importantes para a busca de vida em outros planetas. Existem biomarcadores de textura e quando pegamos um pedaço do tapete microbiano e olhamos a superfície, com que se parece? Uma das coisas que fazemos com os tapetes microbianos é medir os fluxos de metano. O metano é um gás produzido por alguns tipos de organismos que usam a matéria orgânica destes tapetes. Quando o metano vai para a atmosfera, ele pode ser detectado por outras missões, como as que buscam planetas terrestres. Uma das missões da NASA que procura gases que são produzidos por vida em exoplanetas. Podemos procurar a assinatura de oxigênio ou água em um planeta. Pelo menos isso nos dará uma ideia de formas de vida como a nossa, que se baseia em carbono e usa oxigênio ou dióxido de carbono. Nossa atmosfera não é estável. Sem organismos vivos, ela já teria evaporado agora. E se procurar no espaço e detectar uma assinatura das substâncias químicas ligadas à vida, será uma forte evidência de que existe vida ali. Isso não nos diz se é vida inteligente, mas nos diz que é um indício de vida. Em um universo cheio de possibilidades, a busca se concentra em uma área chamada de zona habitável. A zona habitável para os planetas é o local em que um planeta não é quente demais nem frio demais, mas tem a temperatura certa para a vida. Neste momento, não conhecemos planetas como a Terra em uma zona como essa. Um planeta chega perto, ele se chama Gliese 581d, mas não sabemos ao certo se ele está nessa zona. Recentemente reconhecemos que existem mais de uma zona habitável. Por exemplo, poderia existir vida dentro dos planetas mais gelados, como os planetas pequenos ou as luas grandes. A lua de Júpiter, Europa, é um bom exemplo. Europa é líquida sob uma camada de gelo. Ela continua líquida por causa do calor das marés e do atrito dentro do planeta. Assim, poderia haver vida lá, micróbios provavelmente abaixo do gelo de Europa. É uma questão bem intrigante se há vida em outro lugar de nosso sistema solar. São tantos elementos que precisam estar juntos, temos de compreender a ciência, temos de fazer as perguntas certas.
Eu gostaria de ter um tricorder que eu pudesse ligar, apontar e dizer vida ou sem vida. Mas não temos isso, então temos de ser inteligentes e também espertos. Temos de criar instrumentos que possam esclarecer as questões que queremos responder. É inevitável. Existem tantos planetas que é inevitável que encontremos um na zona habitável algum dia. O telescópio Kepler está só começando a vasculhar o horizonte. Mas a NASA já planeja o próximo passo. Em 2014 será lançado o telescópio espacial James Webb. As pessoas me perguntam: você espera achar matéria em sua vida? E eu digo sim, com certeza. Quando eu era estudante, não havia quase ninguém preparado para argumentar isso. A sensação nos anos 1970 era de que, mesmo com outros planetas como a Terra, a vida era um evento tão improvável que nunca aconteceria em outro lugar. Agora, a opinião é que o universo é cheio de vida. Todos querem conhecer um alienígena. Mas temos que começar por baixo, temos que aprender a andar antes de correr. O mais fascinante para mim é que temos só 4 bilhões e 500 milhões de anos em um universo que tem 14 bilhões de anos. O que aconteceria se alguns dos planetas terrestres tivessem uma vantagem de 5 ou 10 bilhões de anos à nossa frente? Nossa, mal dá para imaginar. E se os homens não forem as únicas criaturas inteligentes procurando vida no universo? E se os seres de outros planetas também estiverem fazendo pesquisas? E se eles nos encontrarem primeiro? Alguns acham que isso já aconteceu. Em 30 de outubro de 1938, os ouvintes de rádio nos Estados Unidos ficaram atônitos com noticiários que diziam que os marcianos estavam invadindo a Terra. Bombas marcianas estão caindo em todo o país. Esse é o fim! Embora a transmissão parecesse real, era uma ficção, dirigida e narrada por Orson Welles. É incrível, mas muitos ouvintes acreditaram e entraram em pânico. O programa de rádio causa terror. Os jornais noticiaram famílias que fugiram de casa para as montanhas e pessoas que se armaram para lutar contra os invasores. Acho que foi apresentado talvez com uma curta explicação dizendo que não estava acontecendo de fato, mas a partir daí foi se representando como se estivesse acontecendo. Bom, quase todas as pessoas que ouviram pensaram que estava realmente acontecendo. As pessoas ficaram assustadas. Algumas delas foram literalmente para as montanhas, elas foram para outros lugares para tentar salvar outras pessoas, parentes e amigos. Elas se apresentaram ao exército. O programa de rádio Ataque de Marte provoca pânico. O resultado desse ataque alienígena fictício foi que muitas pessoas se prepararam para o pior. Mas se a reação do público a um programa de rádio causou uma onda de terror, o que aconteceria se fosse mesmo verdade? Los Angeles, Califórnia. Nos primeiros meses de 1942, a cidade estava em alerta. O ataque a Pearl Harbor levara os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial. E a ameaça de uma invasão japonesa por mar ou por ar mantinha os militares em alerta. Pearl Harbor era um evento bem recente para todos. As pessoas estavam em alerta. Havia suspeitas por toda parte. Os descendentes de japoneses foram isolados em campos. Havia submarinos alemães no Atlântico, japoneses no Pacífico, e as pessoas viviam com medo. Em uma operação de defesa bem organizada, vigias aéreos e a guarda costeira monitoravam a costa do Pacífico como nunca antes. A guerra começara. Eu tinha 13 anos. E certa noite, em fevereiro de 1942, as sirenes dispararam no meio da noite. Blackout.
Já tinha havido outros blackouts antes desse. Em 25 de fevereiro, entre 3 horas e 12 minutos e 4 horas e 15 minutos, a 37ª Brigada de Artilharia Costeira de Los Angeles disparou uma bateria antiaérea contra um objeto voador não identificado. Estamos aqui nas colinas de Hollywood transmitindo enquanto ouvimos as sirenes e vemos as luzes dos holofotes cruzando os céus por toda a região costeira. Acho que fui acordado no início pelo som das armas antiaéreas. Eu pulei da cama, meus pais estavam acordados. Meu pai tinha sido vigia aéreo. Ele disse, acho que desta vez é real. Minha mãe disse a meu irmão e a mim, embaixo da cama, fiquem aí. E é claro que saímos para espiar. Havia muitos tiros. Parecia o 4 de julho. Comecei a ouvir muitas explosões altas. Meu irmão e eu olhamos pela janela do quarto e vimos holofotes percorrendo os céus. Mas o que era o estranho OVNI que os holofotes procuravam? De onde viera? Do Japão ou do espaço exterior? Esta foto incrível, publicada na manhã seguinte no Los Angeles Times, pode ser uma prova? Será que a teoria dos astronautas do passado está certa? Estava praticamente aqui em cima, bem em cima. O professor aposentado de antropologia Scott Littleton tinha 9 anos e morava em Hermosa Beach quando viu o objeto estranho pairando sobre sua casa. Nós vimos o que minha mãe chamava de inseto de prata. Eu descreveria hoje como um losango longo e ovalado. Foi algo que eu nunca esqueci. Ele ficou no foco dos holofotes e as bombas antiaéreas explodiam em volta dele. Ele gradualmente fez assim e depois começou a perder altitude lentamente, enquanto ia na direção de Redondo Beach. Nós o perdemos de vista, mas as explosões continuaram. E logo depois disso, eu vi, todos vimos, uma esquadrilha de aviões que seguiam o rastro do objeto e passaram acima de nós. Eram de 3 a 5 interceptadores, eram aviões americanos movidos a hélice. Nunca ninguém admitiu que esses aviões decolaram. O primeiro pensamento foi de que era um avião de observação japonês. Depois, os registros japoneses comprovaram que não houve aviões japoneses no sul da Califórnia naquela noite ou em qualquer outra. Depois de descartar a possibilidade de que um avião japonês tivesse invadido o espaço aéreo americano, o secretário da Marinha, Frank Knox, atribuiu o incidente ao nervosismo da guerra. Mas o secretário da Guerra, Henry Stinson, refutou essa explicação, declarando que um avião havia sido o alvo do ataque. Até hoje, ninguém parece saber o que pairou sobre Los Angeles naquela noite. Alguns afirmam que tudo não passou de um exercício de treinamento elaborado, um show criado pelos militares para manter os cidadãos em alerta em caso de um ataque real. Outros dizem que o objeto voador não identificado era, na verdade, um balão de barragem que se soltou das amarras. Porém, essa explicação não convence as pessoas que presenciaram o evento. O único lugar em que havia balões de barragem ancorados eram as fábricas de aviões em El Segundo da Douglas North American,
Ele teria de ter escapado das amarras, flutuado para o norte, cruzado as montanhas de Santa Mônica e depois descido para cá. Balões de barragem não manobram assim. Independentemente da controvérsia, um fato é certo. Cerca de 14 mil projéteis foram disparados contra o objeto e os detritos caíram dos céus por mais de 1 hora. Mas contra o que as armas disparavam? O exército realmente colocaria vidas civis em risco por um exercício? Houve pânico. 6 pessoas morreram por causa do acidente de carro ou atingidas por detritos. Um amigo meu disse ter visto um estilhaço cair no telhado da garagem do vizinho. Então, é claro, houve alguns danos causados por detritos. Na manhã seguinte, havia algo no nosso quintal. Minha mãe me disse para enrolar, parecia ser de lona. E quando eu me abaixei e ajoelhei na grama, eu cortei o joelho. E tem um pedaço de estilhaço que guardei esses anos todos. Aqui está ele. E é muito afiado. Por um processo de eliminação, a mais eficiente, e digo isso como cientista, a explicação mais eficiente é que aquilo era o que hoje chamamos de OVNI. Algo que não é deste mundo, algo que usa outra tecnologia. Se for assim mesmo, este evento foi o maior avistamento em massa de OVNI da história. Foi visto por mais de 1 milhão de pessoas. Porém, tenha ou não sido um OVNI, as lembranças daquela noite permanecem vívidas para os que viram algo nos céus. Tanto assim que muitos deles se reúnem todos os anos no Fort MacArthur, em São Pedro, Califórnia, para representar esse evento misterioso. A cidade enlouqueceu. Eles pensaram que estavam sendo atacados por aviões japoneses. Alguns falam em balões meteorológicos. Outros dizem, sabe, eu vi um avião. Outros dizem, não era um avião. Na época foi assustador. Acho que ainda hoje não se sabe contra o que atiravam. Pode ter sido um balão ou um disco voador. Para os que acreditam ter visto uma nave espacial, uma importante questão permanece. O que aconteceu com ela? O boato foi de que caiu na água e foi recuperada por mergulhadores da Marinha. Talvez tenha sido atingida e tenha caído. E isso pode explicar por que os militares reagiram tão rápido em Roswell 5 anos depois, porque eles podiam, ao menos, ter alguma ideia do que iriam encontrar lá. Será que a Terra realmente foi visitada por uma nave alienígena na manhã de 25 de fevereiro de 1942? A ameaça representada pela Segunda Guerra Mundial poderia ter sido a causa. Talvez a ideia não seja tão impossível como alguns pensam. É possível que a nave alienígena tenha sido confundida com aviões inimigos na Alemanha nazista. Em seu livro Os Deuses do Éden, o autor William Bromley afirmou que os extraterrestres tiveram um papel em quase todas as catástrofes na história humana. E usaram a guerra como um meio de controlar o crescimento da população humana. Embora muitos sejam céticos diante da teoria de Bromley, todos concordam com um dado. O número de avistamentos de OVNIs sempre aumenta durante as guerras. Em tempos de guerra, quando grandes civilizações estão em um conflito tão terrível que parece que elas irão se destruir mutuamente, de repente os OVNIs aparecem. Do nada. Embora os céticos e os historiadores militares atribuam esses avistamentos ao estresse da guerra, os que acreditam nos OVNIs acham difícil desconsiderar o número de avistamentos. Quando
a Segunda Guerra Mundial irrompeu em 1939, havia muitos relatos de OVNIs avistados na Alemanha de Hitler. A expressão OVNI ainda não havia sido criada, e os aliados acreditavam que os bogies, como eram chamados na época, eram novos aviões criados pelos nazistas. Mas o primeiro jato de combate, o alemão Messerschmitt Me-262, só foi lançado pela Força Aérea Alemã em 1943. Certamente, não dá para notar como os sistemas de propulsão dos nazistas e sua tecnologia aeronáutica eram avançados. Eles usaram o primeiro caça-jato operacional em combate. Eles construíam e também testavam aeronaves que pareciam muito semelhantes aos OVNIs que são avistados ainda hoje. Eles tinham tecnologia de foguetes muito avançada. Havia boatos sobre projetos nazistas para construir aeronaves usando tecnologia de OVNIs. No final do século XIX, viviam Aleister Crowley, H.G. Wells, Bram Stoker, que escreveu Drácula, e Júlio Verne, que escreveu Da Terra à Lua. Eles participavam da sociedade Amanhecer Dourado. Nessa sociedade acreditava-se na existência de OVNIs e também de extraterrestres. Essa cultura influenciou Hitler no final dos anos 1920 e início de 1930. Ao procurar as origens da raça ariana, eles chegaram à Índia e aos textos védicos, que falam de OVNIs. Então, a seu modo, Hitler acreditava em OVNIs e buscou desenvolver sua versão de um OVNI com base nos textos védicos, a fim de ter uma arma extremamente potente que acabaria com a guerra. Embora os nazistas nunca criassem essa arma maravilhosa, os relatos de estranhas máquinas voadoras no espaço aéreo alemão continuaram por toda a guerra. Mas o que diziam os pilotos aliados? Nos anos 1940, quando ondas de bombardeiros americanos destroçavam as cidades alemãs, Dresden, Hamburgo, Berlim. Nesses ataques, os pilotos de caças americanos viam bolas de luz que vinham para seus aviões. Eles não sabiam o que era. A princípio, pensaram que fosse uma arma secreta alemã. Então, chamaram de Foo Fighters. A palavra feu em francês é fogo, e essas eram bolas de fogo. Então, em vez de Foo Fighters, diziam Foo Fighters. Foram vistas muitas vezes sobre a Alemanha e a Europa Ocidental, onde foram descritos diversamente como naves estruturadas ou simples bolas de luz. Foi uma coisa tão importante na época que os militares começaram a reparar e decidiram investigar essas coisas. Foram centenas de casos. Nenhuma causou danos importantes aos aviões, mas estavam por toda parte. Curiosamente, quando essas bolas apareciam, os aviões aliados às vezes tinham falhas mecânicas. O mais estranho de tudo é que alguns pilotos disseram ter voado através dos OVNIs, como se eles não tivessem nenhuma massa. Nunca se descobriu o que eram essas bolas de luz nem de onde vinham. Mas a teoria de que fossem um tipo de arma secreta alemã era muito aceita pelos pilotos aliados da época. Será que o Terceiro Reich teria tecnologia mais avançada do que as mais modernas naves aliadas? Alguns acreditam que os nazistas desenvolveram um mecanismo no qual os cientistas ainda trabalham hoje. Tecnologia antigravidade acionada a mercúrio. Isso exige que o mercúrio fique em um sistema fechado, como um bulbo de vidro. Quando esse mercúrio passa a girar de um modo giroscópico dentro de um sistema fechado, isso cria uma força de elevação, que é eletrificada e emite uma luz muito brilhante. De fato, muitos OVNIs são descritos desse modo.
No final da Segunda Guerra Mundial, os alemães começaram a produzir grandes quantidades de mercúrio. E, de fato, alguns submarinos alemães foram afundados. Um perto de Singapura, outro na Noruega, e encontrados poucos anos atrás. E toda a sua carga era de mercúrio. O que alguns historiadores escreveram sobre os Full Fighters, e que ainda hoje é um segredo, é que eles eram um tipo de bola de plasma de mercúrio. E o objetivo dos Full Fighters era criar uma carga e um campo magnético de alto pulso ao redor dos bombardeiros, o que iria parar os motores e, sem dúvida alguma, interferir com os sistemas elétricos dos aviões. Será que os Full Fighters eram mesmo baseados em tecnologia extraterrestre? Onde os alemães a conseguiram? Os ufólogos apontam a descoberta de um disco voador que supostamente caiu na Floresta Negra, perto de Friburgo, na Alemanha, em 1936. Alguns acreditam que os cientistas alemães consertaram a nave para testar seus sistemas de energia e propulsão e que, por meio de engenharia reversa, conseguiram usar algumas das tecnologias alienígenas. Será que os nazistas pegaram a nave e houve algum tipo de pacto secreto ali? Será que os nazistas recuperaram corpos? É difícil afirmar quanto sabiam. Houve contato? Sempre existiu uma teoria de que eles capturaram uma nave e que usaram engenharia reversa. Isso é possível. Eles eram bem mais avançados do que qualquer cultura da época. Mas ainda bem que existiam os conhecimentos americanos, pois nós os combatemos apenas com nossa tecnologia. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um enorme exercício montado pelos americanos e chamado Operação Clipes de Papel. Os aliados tinham enfrentado a incrível tecnologia alemã. Aviões com motor a jato, aviões com motores de foguete e aparelhos maravilhosos. Para dar um exemplo do tipo de material recolhido pela Operação Clipes de Papel, no final da guerra, Von Braun e sua equipe tinham começado a projetar foguetes de estágios múltiplos que poderiam chegar aos Estados Unidos. Eles também tinham planos para uma estação espacial, uma estação circular clássica de ficção científica, e sobre ela puseram um grande coletor solar, um espelho planejado para focalizar a luz do Sol na Terra como um tipo de raio da morte. Havia muitas ideias meio loucas que vieram dessa equipe e que se tornaram um trunfo muito valioso para os Estados Unidos. Em última instância, foi Von Braun quem construiu o foguete Saturno V, que levou o homem à Lua. As histórias dos Full Fighters da Segunda Guerra Mundial e da Batalha de Los Angeles foram esquecidas pelos historiadores tradicionais. Mas um evento que ocorreu 2 anos depois da guerra deixou até os céticos intrigados. E se os alienígenas existissem e uma de suas naves caísse na Terra? Os arqueólogos tradicionais rejeitam a ideia de que seres extraterrestres pudessem ter alguma relação com as pirâmides do Egito. Teólogos e estudiosos das religiões refutam a ideia de que as histórias da Bíblia e do Mahabharata possam descrever encontros com alienígenas. E governos têm negado oficialmente que a Terra tenha sido visitada por discos voadores. Mas em 8 de julho de 1947, aconteceu um avistamento de OVNI que até o governo dos Estados Unidos teve dificuldade para negar. Por quê? Porque dessa vez o relato foi feito pelo exército americano. Estou andando no Foster Ranch entre Corona e Roswell, no Novo México, perto do que foi chamado de Campo de Destroços, bem naquela colina.
E esse campo de destroços se refere às manchetes de julho de 1947, sobre um disco voador. Um daqueles OVNIs misteriosos, que realmente caiu bem ali. Uma noite, no início de julho de 1947, uma grande tempestade desabou sobre o Novo México. Na manhã seguinte, o fazendeiro Mac Brazel foi verificar os danos. Mac Brazel foi se certificar de que tudo estava onde deveria estar e encontrou uma grande área de destroços com coisas que ele nunca tinha visto. Ele avisou o xerife da cidade. Em 1947, Roswell sediava uma base aérea do exército. O xerife ligou para a base, que enviou o major Jess Marcel. E a partir daí, esse se tornou um sítio militar e eles coletaram todos os destroços que encontraram. No relatório inicial, os oficiais do exército afirmaram ter começado a recuperar os destroços na semana passada. Mas por que o exército não relatou as descobertas de imediato? E por que foram tão ambíguos quanto as datas? Uma das coisas mais importantes que nós temos aqui é o jornal de 8 de julho de 1947, no qual o coronel Blanchard emitiu uma ordem ao tenente Waterhot, que era um oficial de informações públicas, dizendo: temos em nossa posse um disco voador que está sendo levado a Fort Worth, para o comando central. Roswell foi um ponto de virada para a ufologia. Acho que foi assim porque os militares pela primeira vez admitiram que tinham um disco acidentado. E por ser admitido na época, isso causou frisson. Mas em 9 de julho, o general Ramey emitiu um comunicado dizendo que era um balão meteorológico. O ocultamento de OVNI mais bem documentado teve início neste evento. Oficiais do exército disseram que os destroços eram parte de um disco voador. Memorandos internos afirmaram que havia vítimas no local da queda. Então, por que, menos de 24 horas depois, eles disseram que haviam recuperado apenas um balão meteorológico? Embora Blanchard e Ramey confirmassem a nova história, o tenente Hott confirmou o conteúdo do relatório inicial pelo resto da vida. Aqueles que acreditam nele pensam que a tecnologia moderna pode ter trazido as evidências irrefutáveis que tanto procuravam. Quando o major Marcel levou os destroços a Fort Worth e o general Ramey divulgou na conferência de imprensa que era um balão meteorológico, foi tirada uma foto que mostra um papel na mão dele. É só um pedaço de papel e isso quer dizer que foi rasgado. Era um memorando. Um importante pesquisador na área está tirando as palavras daqui. Estão escritas frases como: equipe de Fort Worth, enviadas às vítimas da queda, bolsa ou recipiente. A cada ano a tecnologia avança e o general Ramey pode resolver tudo. Bob Wood, um pesquisador de OVNIs, recebeu documentos sigilosos em 1996 e os mostrou a mim e a alguns outros. O documento vinha da Unidade de Fenômenos Interplanetários, com um carimbo do Departamento de Guerra, datado de 22 de julho de 1947. O aspecto mais perturbador dessa investigação foi que outros corpos foram encontrados perto da zona de Pouso 1, no terreno de Mac Brazel, entre Corona e Roswell, e parecia que eles haviam sido dissecados, como faríamos com um sapo. Ele não diz se esses corpos eram humanos, nem se eram não humanos. Mas, de repente, para mim, o choque elétrico que eu senti ao segurar esse documento e lê-lo no final dos anos 90 explica finalmente que nosso governo sabia que seres biológicos extraterrestres de outro lugar do cosmos estavam interagindo com o nosso planeta por muito tempo. Cinco anos depois de Roswell, a Força Aérea Americana criou o termo Objeto Voador Não Identificado, ou OVNI.
Nas décadas que se seguiram, milhares de OVNIs foram avistados, fotografados ou filmados em todo o mundo. Meu Deus! Talvez os maiores e mais revolucionários equipamentos tecnológicos para mudar a nossa visão dos OVNIs e discos voadores sejam as filmadoras. Nossa, eu estou vendo uma série de luzes bem ali. Eu gravei, eu consegui. Só é preciso lembrar do que aconteceu em Phoenix, no Arizona, em março de 1997, quando esses grandes bumerangues voadores passaram sobre Phoenix e atravessaram todo o vale na direção da fronteira do México. Todos eles foram filmados. Os noticiários das grandes redes e as TVs locais filmaram. Todos viram na televisão. Está ali, mais para a esquerda. Nossa! Algumas pessoas disseram que era falso. É claro que sim. Mas o fato é que muitos viram com os próprios olhos. Veja, cara. Bert, você viu? Mesmo em uma filmadora, de repente, a perspectiva muda. O do meio está se movendo depressa. É só o começo, rapazes. Então, agora, segundo pesquisas recentes da Gallup e também da Roper, mais de 50% dos americanos acreditam que os discos voadores existem. E quase 50% acreditam que o governo sabe que os discos voadores existem e que o governo esconde os fatos. Mas por que houve tantos avistamentos depois de Roswell? Será a coincidência? Ou a crença crescente em alienígenas incentiva aqueles que antes teriam medo do ridículo e não falariam? Talvez haja outra razão. Os avistamentos podem ter aumentado porque houve de fato um aumento nas visitas alienígenas desde o início da era espacial. Existiam muitas histórias de OVNIs e alienígenas antes disso e muitos avistamentos. Eles não eram muito divulgados antes também porque a Segunda Guerra Mundial estava sendo travada. E como agora houve uma queda e há mais espaço nos jornais, por assim dizer, isso ajudou a divulgação do assunto. Se, como alguns sugerem, os alienígenas estão realmente entre nós e fizeram o possível para se ocultar durante milhares de anos, será que irão revelar sua presença? O que acontecerá se fizerem isso? E se já estiver acontecendo? Em março de 2010, uma misteriosa luz pulsante flutuou sobre Cleveland, Ohio, por 11 noites consecutivas. Estamos vendo a luz agora sobre o lago. Eu diria que está a 270 graus sul. São dois objetos. Um está vindo da esquerda e eles estão muito próximos um do outro. Com certeza não são aviões. Agora, o que está acontecendo é que o primeiro objeto que apareceu está parado, pairando, está ficando muito brilhante. Ele está se iluminando com diversas cores. E o segundo objeto aparece no alto à esquerda. E agora parece que está dando uma volta. Nossa, eles trocaram completamente de lugar. Ah, meu Deus, isso é lindo. Eles sabem que estamos vendo e os observando. O avistamento de Cleveland é um dos milhares relatados a cada ano. Muitos são alarmes falsos, mas outros não são fáceis de entender. Bem embaixo dele acabou de ocorrer um flash brilhante de luz branca. Em 1991, o ministro da Defesa da Grã-Bretanha deu ao jornalista e escritor Nick Pope a tarefa de monitorar os avistamentos relatados na Inglaterra, Escócia e País de Gales. O Ministério da Defesa examina a questão dos OVNIs desde os anos 1950. Na verdade, a razão para examinar esses avistamentos de OVNIs não é necessariamente uma preposição de que o Ministério acredita em visitas extraterrestres. O motivo é monitorar qualquer atividade incomum no espaço aéreo britânico. Se existe algo que saia do comum, nós queremos saber o que é. Na época em que recebi a tarefa, eu pensei, por que foi que aceitei esse trabalho?
Eu não tinha nenhum conhecimento nem interesse no fenômeno dos OVNIs. Certamente não acreditava em nada que fosse incomum. Mas quanto mais eu examinava os arquivos antigos e mais investigava os novos casos que me eram relatados, eu comecei a mudar de ideia e percebi que alguns desses avistamentos não podiam ser explicados em termos convencionais. O que está se movendo? Muitos dos casos mais intrigantes que Pope pesquisou envolviam relatos de pilotos, policiais e militares, enquanto outros incluíam evidências de radar, vídeo ou fotografias. Um caso foi especialmente importante para mim, o famoso Incidente Cosford. Bom, Cosford é uma base militar situada no Reino Unido. E na noite específica em questão, que foi 30 de março de 1993, houve uma onda de avistamentos em cerca de 6 horas. E houve muitas testemunhas policiais e militares. As duas bases da Força Aérea, Cosford e Shawbury, foram sobrevoadas diretamente por uma grande nave de formato triangular. Bom, o oficial meteorológico de uma dessas bases descreveu-a para mim com o tamanho de um jato jumbo, pairando ou se movendo muito lentamente, e depois acelerando e indo para o horizonte a uma velocidade incrível. Ele disse que era muito mais rápido do que um jato militar. E esse homem tinha 8 anos de experiência na Força Aérea. Esse avistamento foi detalhadamente investigado, não só por investigadores particulares, mas também pelo governo britânico, que não conseguiu explicar todos os avistamentos relatados durante esse incidente. Outro avistamento de OVNI na Grã-Bretanha aconteceu em dezembro de 1980. Os militares da Força Aérea Americana estacionados em Suffolk, Inglaterra, afirmaram ver uma nave muito iluminada que pousou na floresta Handleshen em 2 noites seguidas. Tá vindo pra cá. Tá certamente vindo pra cá. Partes dela estão se separando. Não há dúvida alguma, isso é muito estranho. O que tornou esse caso especialmente incomum é que não foram luzes indistintas nos céus. Foi uma nave metálica que aterrissou e algumas testemunhas disseram ter chegado tão perto que podiam tocar o lado dela. Uma testemunha viu símbolos estranhos no casco e os comparou com hieroglifos egípcios. Ele fez um esboço em seu bloco de anotações e tirou fotos, embora lhe dissessem depois que elas não saíram. O Ministério da Defesa examinou o caso e o Serviço Secreto da Defesa avaliou as leituras de radiação que haviam sido feitas no local e as considerou bem mais altas do que o normal. Essa é uma citação direta de uma investigação do governo. O governo britânico gerou um grande arquivo de informações sobre esse avistamento. Mas, pelo que sabemos, é pouco provável que a verdade sobre o avistamento venha a ser divulgada. Apesar das testemunhas oculares, o Ministério da Defesa logo declarou o caso encerrado. 22 anos depois, quando o governo tornou públicos os arquivos do incidente, as evidências eram inconclusivas. Mas a credibilidade das testemunhas, que eram militares treinados, era inegável. Obviamente, por ser um caçador de OVNIs, conheci muitas pessoas que viram OVNIs voando em um avião, por exemplo. Você está em um avião e, de repente, o piloto sai da cabine, e isso aconteceu em 5 vezes diferentes, e ele me disse: eu vi um OVNI sobre Phoenix, no Texas. Metade da tripulação viu o OVNI. E você pergunta a ele: bom, você relatou? Aí ele responde: quando o controlador de voo pergunta no aeroporto se queremos relatar um avistamento, todos respondem não. E o piloto começou a rir. Existem avistamentos de OVNIs todos os dias. Pessoas reais têm realmente avistado OVNIs reais. É muito comum e cada vez mais pessoas falam disso. Algo está acontecendo.
Em termos da resposta do governo a tudo isso, certamente na Grã-Bretanha, a política do Ministério da Defesa por muitos anos foi diminuir a importância do assunto. Na verdade, não por nenhuma tentativa sinistra de esconder a verdade sobre os OVNIs, seja lá qual for, mas por constrangimento. Há coisas em nosso espaço aéreo que não sabemos o que são, e isso não é bom para o governo nem para os militares. Em 1º de dezembro de 2009, o Ministério da Defesa britânico concluiu discretamente o projeto dos OVNIs, dizendo que não havia evidências de que os OVNIs fossem uma ameaça potencial ao Reino Unido. Existem alguns aspectos nessa decisão que eu considero especialmente polêmicos. Primeiro, os avistamentos de OVNIs estão no auge há 10 anos no Reino Unido. Então, pareceu o momento mais inoportuno para desligar 50 anos de pesquisa e investigação do Ministério dos OVNIs. O outro ponto especialmente controverso foi o modo em que a decisão foi anunciada. Não houve uma declaração proativa em relação a isso. Simplesmente disseram: o departamento não vai responder perguntas sobre esse assunto e não vai mais investigar avistamentos. Um obstáculo para aqueles que desejam a divulgação de todas as informações relativas aos OVNIs é o fato de que a maioria dos cientistas acredita que o estudo dos fenômenos alienígenas é um pouco mais do que ciência marginal. O medo da rejeição ou do ridículo faz com que muitos cientistas permaneçam ocultos. Nossos melhores cientistas que se comunicam uns com os outros em todo o mundo têm regras de protocolo, que incluem: não podem demonstrar que são religiosos, não podem acreditar em discos voadores e certamente não andam com alguém que acredite em discos voadores. Mas tudo acontece atrás de portas fechadas, porque ninguém deseja atrair atenção para isso. Você sabe que eles compreendem que existe uma punição associada a esse tipo de pesquisa e por causa disso tudo é feito por baixo dos panos. Ser bloqueado e impedido por medo das opiniões alheias me parece errado. Podemos especular se existe vida fora deste planeta. Podemos especular se, por acaso, aconteceram contatos com outras civilizações. Por que não? Quando mais cientistas admitirem abertamente a probabilidade de que haja vida inteligente em outros pontos do universo, a crença de que os alienígenas nos visitam também será mais aceita. Qual seria a reação atual se os extraterrestres realmente chegassem à Terra e nos contatassem? Muitos livros e filmes de ficção científica retratam os alienígenas vindo para nos alertar ou nos destruir. Desde os anos 60, as pessoas pensam: bom, o que faremos? Teremos um cenário como o dia em que a Terra parou. Se os alienígenas vierem, eles virão nos avisar de um perigo iminente? Eles virão nos atacar como os marcianos em A Guerra dos Mundos? Bom, a resposta é mais complicada do que parece. Não é só alguém pousando e dizendo: leve-me a seu líder. O consenso atual é que se os extraterrestres aparecessem amanhã, eles seriam hostis. E iam querer nos escravizar e lutar contra nós e nos destruir e todas essas coisas loucas. Na minha opinião, não seria assim. Porque qualquer civilização que domine as viagens no espaço interestelar seria benevolente com uma sociedade tecnologicamente menos avançada. Uma estatística simples mostra que, se fizermos contato com uma civilização extraterrestre, seremos os calouros da turma. Seremos aqueles que estarão no fim da fila no quesito inteligência. Então, eles vão nos ensinar muitas coisas e, ao contrário, nós não teremos muito a lhes ensinar. Existem muitos benefícios pelo fato de aceitar os vizinhos de galáxia que venham nos visitar.
Existem relatos de tratamentos médicos que foram realizados em benefício de várias pessoas que tiveram contatos. Existem tecnologias energéticas avançadas. Dizem que algumas passaram por engenharia reversa e são usadas pelos militares. Existem tecnologias de comunicação. Realmente, qualquer área de nossa vida pode ser afetada de modo benéfico ao aceitar que existem essas outras pessoas lá fora. Que elas têm informações e conhecimentos que podem nos ensinar e que seriam benéficos. Tudo vai depender de como a descoberta acontecer. Se de fato for uma transmissão de rádio, podemos esperar uma coisa. Se houver de fato algum tipo de visita que combine com as crenças sobre OVNIs, será uma outra coisa. Mas, em geral, acho que as pessoas estão muito mais preparadas para, como podemos dizer, o contato. Muitos dos que acreditam que o contato é inevitável sugerem que os governos devem se preparar. Esse é um campo de estudo chamado exopolítica. A exopolítica traz a questão qual deve ser nossa resposta a essa situação, considerando a sociedade. Não necessariamente falando de governo, mas como indivíduos, como podemos estender a mão da amizade. A exopolítica tem sido um movimento básico das pessoas preocupadas com essa questão e com informações sobre o assunto OVNIs, e também querem ajudar a organizar as pessoas localmente para levar as informações aos governos e fazer uma grande mudança acontecer. Mas se formos amigáveis, o que garante que receberemos o mesmo em troca? Muitos cientistas, inclusive o famoso físico teórico Stephen Hawking, acreditam que os alienígenas podem ser uma ameaça e sugerem que evitemos o contato, se possível. Se os extraterrestres forem agressivos ou guerreiros e chegarem aqui, será um caso em que a resistência será inútil? Como acabar com a vida no planeta Terra? Isso é fácil. Um vírus. Simples. Sem OVNIs, nem raios zumbindo nos céus, sem explosões, sem prédios desabando. Nada disso. Podemos fazer isso porque os alienígenas não poderiam. Pensar que seríamos capazes de criar algum tipo de mecanismo de defesa ou ter defesas contra seres que viajam pelo espaço é ridículo. Quer venham como amigos ou inimigos, se os extraterrestres pousarem nos Estados Unidos, é possível que sejam saudados por militares usando roupas de isolamento e fazendo testes para vírus perigosos ou radiação. Muitos teóricos da conspiração suspeitam que o próximo passo do governo seria esconder a visita. Eles citam como evidência um avistamento que aconteceu em Washington em 1952. Diante dos olhos do mundo inteiro, um esquadrão, uma formação de OVNIs voou sobre Washington e lutou com nossos caças F-93. O general Sanford, voluntário e deliberadamente, talvez instruído por Harry Truman, que era o presidente, mentiu para o povo americano. Nós recebemos e analisamos cerca de 1.000 ou 2.000 relatos. Dessa grande massa de relatos, nós pudemos adequadamente explicar a grande maioria deles. O próprio capitão Ruppel, em seu livro sobre discos voadores, disse que Sanford mentiu. Temos a carta da Força Aérea para Tim Condon dizendo: eram 6 OVNIs. Então, os OVNIs vieram para a Terra em pleno dia, se manifestaram e se mostraram? Sim. Nós os vimos? Sim. Havia um protocolo para essa situação? Sim. Esse protocolo era negado. Mas se uma visita alienígena for inevitável, quem seria escolhido para falar com os ocupantes da nave? Quem representaria melhor todas as nações e os interesses da Terra? Se eles pousarem na Terra, acho que devemos enviar os melhores líderes mundiais que sejam os mais abertos e razoáveis, mas que também possam se defender contra os alienígenas se precisarem.
Na minha opinião, esse é um dos motivos de termos as Nações Unidas. Sim, ela evita guerras e envia alimentos. Mas, por outro lado, imagine só o Conselho de Segurança reunido para lidar com alienígenas. Uma imagem em um telão nas Nações Unidas. A resposta é que acho que isso aconteceu nos anos 40 e que esse foi um dos motivos de Roosevelt e Eleanor Roosevelt terem se empenhado na formação das Nações Unidas, substituindo a Liga das Nações. Alguém tinha que enfrentar os alienígenas. Essa ideia de que nossos líderes, eleitos ou não, devem falar em nosso nome, não acho necessariamente que faça sentido. Existem muitos outros que podem ter ideias melhores do que as das pessoas no governo. Eu gostaria de ver uma interação profundamente democrática, não autoritária, ocorrendo com os alienígenas. Atualmente, não existem protocolos oficiais para uma visita alienígena. Mas alguns acham que o contato é iminente e que os líderes mundiais precisam planejar o evento. Não estamos sós no universo. Nós temos amigos e parentes nas outras galáxias. E temos que cumprir a tarefa de um modo ou de outro. Fazer o trabalho e chegar ao ponto em que consideramos os detalhes práticos da interação com esses amigos e vizinhos do espaço. Quem é responsável por esse relacionamento? Bom, não é o Departamento de Estado, nem as Nações Unidas. Acho que esse é um problema e que precisa haver um esforço diplomático para fazer contato com essas civilizações interestelares de modo que pessoas sábias sejam encarregadas disso. Mesmo que não se acredite em extraterrestres, que se considere que a possibilidade de uma visita alienígena seja muito pequena, as consequências, se isso acontecer, são enormes e, portanto, é prudente ter algo planejado. Pessoalmente, eu acho que seria muito empolgante. Seria como a primeira vez em que os exploradores vieram da Europa para as Américas e descobriram uma nova cultura e tiveram que interagir. Esperemos que não se repitam as coisas ruins que aconteceram e que seja uma experiência positiva e que possamos aprender com isso. O que aconteceria depois de um contato extraterrestre é pura especulação. Mas quase todos concordam que o mundo que conhecemos mudaria drasticamente. O resultado seria que os sistemas de crença ortodoxos fundamentalistas de todas as religiões iriam desabar. Isso colocaria em questão as origens da raça humana, as histórias do Gênesis e muitas outras crenças. As estruturas do governo e as bases da religião seriam abaladas. Mas em 2008, um anúncio surpreendente foi feito por uma fonte inesperada, provando que milagres como os alienígenas existem de fato. Vaticano, Roma. Este enclave murado tem sido o centro de poder da Igreja Católica desde o século V. É a residência do Papa, um lugar de devoção para 1 bilhão de católicos, e representa os 2000 anos de tradição cristã. Mas em 2008, o Vaticano fez um anúncio que poderia ameaçar sua própria existência. O astrônomo-chefe do Observatório do Vaticano, Padre Gabriel Funes, reconheceu a possibilidade de haver vida em outros planetas. Eles basicamente disseram que a crença em vida planetária fora da Terra não nega a crença que as pessoas têm em Deus. Bom, 500 anos atrás, se o Vaticano dissesse uma coisa dessas, eles não teriam queimado na fogueira. O atual Papa Bento XVI tem interesse científico e respeita a vida intelectual de um modo bastante extraordinário. Eles parecem abertos à pergunta: e se houver vida em outros planetas? É certamente uma questão interessante para o cristão, com abordagem científica, e desafia a crença de quanto se atribui a Deus.
questionam os motivos da igreja. Por quê? Depois de séculos acreditando no homem como a suprema criação de Deus e a única vida inteligente no universo, o Vaticano fez um anúncio que poderia virar a cristandade de ponta cabeça. Será que sabem algo que não sabemos? Isso é uma coisa que é completamente nova na história da igreja. Quer dizer, não só abordar a questão extraterrestre, mas também dizer que tudo bem. Essa é uma grande mudança de opinião, uma grande mudança no status quo. E eu pergunto por quê? Isso teria muitas consequências? É claro. Isso muda alguma coisa? É claro. Mas ao mesmo tempo, isso muda a religião ou a crença em Deus? Nem um pouco. Algumas pessoas dizem a Igreja Católica deve saber alguma coisa. Talvez queiram sair na frente do jogo aqui. Por outro lado, pode ser que sejam inteligentes e só queiram cobrir todas as possibilidades, caso haja algum grande anúncio ou descoberta de vida alienígena. Porque não se engane, se for anunciada a descoberta de vida alienígena, as pessoas vão procurar os líderes religiosos em busca de orientação sobre o assunto. Os cristãos, os judeus, muçulmanos e hindus. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, então a igreja reagiria presumivelmente como faz com qualquer fato e veria o que é. Eu não acho que haveria nenhum conflito com o modo em que vemos nossa humanidade. Descobriríamos que Deus criou vida inteligente de diversas formas. E eu acho que aprenderíamos com isso que não poderíamos restringir Deus a nenhum modo de criar vida inteligente. A ideia de que a vida inteligente existe em outros pontos do universo tem sido debatida por líderes religiosos, historiadores e cientistas. Mas não há consenso sobre como isso afetaria a espiritualidade humana ou as instituições religiosas. O que aconteceria com nossa interpretação do livro do Gênesis? Bom, o livro do Gênesis olha para o universo do ponto de vista da Terra. Vemos o Sol, vemos a Lua e vemos as estrelas. Então, perceber que a Terra é só um pequeno ponto azul claro neste universo imenso, acho que só expandiria nossa interpretação do Gênesis. Não creio que isso mudasse nenhum aspecto fundamental. É uma questão interessante para a cristandade, pois o cristianismo ensina que a salvação vem através de Jesus, que era um terrestre. O que faríamos se houvesse pessoas em Marte? Elas serão salvas? Segundo o nosso ponto de vista? Eu não sei. Os cristãos sempre tiveram esse problema. Se houver alienígenas, eles não serão salvos? Isso não é problema para os judeus, nem budistas, nem hindus. Mas os cristãos têm um desafio específico, pela simples razão de que a cristandade é a única religião mundial que tem uma encarnação. Eles acreditam que Deus se encarnou na forma de Jesus Cristo para ser o Salvador. Quando se fala com os cristãos, eles dizem, bom, não existe um problema porque nós aceitamos Galileu, nós aceitamos Darwin, por que não podemos aceitar os ETs? Bom, acho que há uma grande diferença. Eu acho que a ciência e a religião têm mais em comum do que talvez a opinião popular perceba. De um lado, temos a ciência que lida com a razão e os fatos. Do outro lado, temos a religião que lida com a fé. A ciência é uma proposta em evolução e o que sabemos hoje quase certamente será alterado e talvez substituído em algum ponto do futuro. Assim, pensar que a ciência divulga a verdade em contraste com a religião, acho que é um erro.
Enquanto cientistas e líderes religiosos ainda examinam a ideia das visitas alienígenas à Terra, os teóricos dos astronautas do passado afirmam que existem evidências em todo o mundo. Mas se essa teoria fosse aceita, teríamos de mudar o que sabemos sobre nosso conhecimento, nossa história e o início da civilização humana? Durante milhares de anos, os homens têm registrado eventos que sugerem que seres de outros mundos desceram dos céus para visitar a Terra. Esses registros representam a base para aqueles que acreditam que, no passado, a Terra foi visitada por seres de outros planetas. Esses avistamentos também explicam muitos mistérios que cercam o nosso passado. O mais importante foi a religião. Os deuses desceram na época de nossos ancestrais e entraram nos livros sagrados e na mitologia. Bom, agora as pessoas tentam raciocinar para entender tudo isso e criam várias religiões. Mas o essencial é que os extraterrestres estiveram aqui. Esse foi o início das grandes religiões. Existem dois componentes principais para estarmos onde estamos hoje como espécie. Alguém interferiu em nossa genética. E 2, a tecnologia. Porque, de repente, fizemos e construímos coisas que ainda teríamos dificuldade para recriar hoje em dia. E os textos antigos são muito claros em que muitas das nossas realizações do passado aconteceram devido a uma intervenção direta dos extraterrestres que vieram dos céus. Os teóricos dos astronautas do passado também citam como evidências as semelhanças entre culturas isoladas em todo o planeta. Por que civilizações diferentes construíram imensas estruturas de pedra para honrar os seres extraterrestres? Por que tantos textos antigos se referem a homens que voavam nos céus? Por que os antigos egípcios, os índios Hopi e a tribo Dogon do norte da África acreditam que seus ancestrais vieram da constelação de Sírius? Se os extraterrestres queriam deixar uma mensagem dizendo de onde tinham vindo, então seria muito inteligente construir essas estruturas com uma referência ao seu local de origem. Então, se temos conexões com o sistema estelar de Sírius, isso nos leva a acreditar que aqui nós temos uma referência ao local de onde eles vieram. A questão da vida extraterrestre é tão antiga quanto a própria civilização. Os teóricos dos astronautas do passado e muitos cientistas famosos apontam a imensidão do universo e afirmam que outros seres devem existir em outros locais, além da Terra. Mas a questão permanece. Será que alienígenas nos visitaram no passado e estão visitando de novo? O modo como vemos a história é bastante frágil. Qualquer descoberta que seja feita em algum lugar pode mudar o modo como vemos a história. Acho que para identificar se houve a presença de alienígenas na Terra no passado, existem duas questões muito importantes. Os ETs vieram só visitar e foram embora? Ou os ETs vieram, ficaram e contribuíram para a civilização? Acho que a segunda questão é mais importante porque ela nos mostra mais coisas. Ela reescreve a identidade humana em vez de apenas perguntar se um ser extraterrestre veio aqui de férias e depois partiu sem deixar nada para trás. Em todos os textos antigos, existe uma coisa que é muito clara. Esses deuses, algum dia, irão retornar. A não ser que uma nave pouse no gramado da Casa Branca.
Os teóricos dos astronautas do passado sabem que sempre haverá céticos. As pessoas esperam uma prova irrefutável da existência de seres extraterrestres inteligentes, mas eu acho que uma pergunta mais útil e honesta é: quantas e que tipo de evidências seriam suficientes para você acreditar que eles estão lá fora e que estão nos visitando? Acredito, pelas experiências que os xamãs têm documentado e relatado há dezenas de milhares de anos, que estamos em contato com entidades e seres que não são desta terra. Mas quais são essas entidades e seres? Ainda precisa ser esclarecido. Existem evidências que indicam que é possível que os homens fossem visitados por extraterrestres no passado distante. E se formos rápidos demais em descartar essa possibilidade, então podemos estar nos fechando para algo que poderia ser fascinante e que poderia nos levar a um próximo nível que nem podemos imaginar. É bem possível que esses extraterrestres que supostamente vieram aqui há milhares de anos, que eles sejam nós. Eles se parecem conosco. E, de fato, está escrito na Bíblia que Deus ou os deuses nos criaram à sua imagem e semelhança. Nós somos iguais a eles. Nós nos parecemos com eles. Nós temos a tecnologia que eles têm. Nós vamos ao espaço como eles iam. Eu acho que existe vida simples, bactérias, micróbios em outros planetas, e acho que vamos achar isso. E, quem sabe, talvez um dia achemos um outro planeta que possa sustentar a vida e que tenha pessoas que evoluíram com o tempo e que também olham para as estrelas e imaginam-se alguém no espaço e dizem: será que estamos sozinhos? Nós somos uma espécie exploradora. Então, vamos encontrar, com certeza, algum outro tipo de inteligência. E quando isso acontecer, se essa sociedade, tecnologicamente falando, for primitiva, seremos os astronautas do passado nessa cultura. A história humana se transformou em uma questão de dogma, ensinada por profissionais em torres de marfim, como se tudo fossem fatos. Na verdade, muito da história humana é questionável. Quanto mais se volta no passado, mais essa história, que é ensinada nas escolas e universidades, parece um tipo de conto de fadas. Nós temos lógica, temos intuição e temos nossos sentidos. E nos limitarmos ao caminho científico é um erro. Podemos enviar pessoas à Lua, podemos planejar viagens a Marte, podemos fazer celulares. Mas não conseguimos explicar as questões fundamentais que devíamos responder. De onde viemos? O que devemos fazer aqui? Para onde vamos? Nós realmente não temos respostas e não sabemos mais do que os ancestrais que tentamos explicar. Explorar a teoria dos astronautas do passado é a busca essencial para descobrir de onde viemos, como tudo começou e, o mais importante, quem nós somos. E a teoria dos astronautas do passado é capaz de responder todas essas perguntas.